Aqui a gente fica... Já errei. Hoje a gente vai falar com a Clarissa Mello. Errei seu nome? Clarissa Mello. É esse mesmo. Moça, você tá fazendo assim, eu não sei se é pra frente, pro lado ou pros dois. Pra cá. Oi pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Editor. Aqui a gente conta um pouquinho dos bastidores da Planeta, dos nossos lançamentos, através do olhar dos nossos editores. Hoje a gente vai falar com a nossa editora Clarissa Mello sobre o livro Veganismo Descomplicado. Bom, Clarissa, eu acho que a pergunta mais importante de todas é: quem é a Luísa Mota? Quem é essa autora? Boa pergunta. A Luísa, para quem não conhece, é uma cozinheira e criadora de conteúdo da internet. A Luísa começou há uns anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, o canal Larica Vegana no YouTube. E a grande especialidade da Luísa é apresentar uma cozinha, obviamente vegana, mas também acessível e pensar a nossa alimentação de uma forma que seja mais interessante e saudável. E além disso, ela também divide informações sobre o veganismo. Então aquele papo de, isso é vegano quem tem dinheiro, acaba nesse livro. Não, com certeza, assim, qualquer pessoa que conhece a Luísa ou quem não conheça vai descobrir que ela se interessa muito para ter um veganismo que seja barato. Até porque, como ela explica no livro, que ela explica vários preconceitos que as pessoas têm com o veganismo por si só, ele não é necessariamente caro. Por exemplo, a Luísa mostra que na cesta básica brasileira, dos 13 itens que nós temos, 7 são veganos. Então, assim, não necessariamente o veganismo precisa ser esse veganismo hiper caro, de ultraprocessados e marcas refinadas. Dá pra dar um jeito. Nossa, só isso é uma informação muito interessante, né? Pois é, então completamente diferente. Então é um livro muito voltado pra quem não é vegano também, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso. O livro é voltado sobretudo para as pessoas que ou não conhecem nem um pouco de veganismo, mas por alguma razão podem ter interesse, porque afinal de contas, nosso subtítulo a gente fala, né? Um livro sobre um modo de viver sustentável, barato. Então pode ser que você curte sustentabilidade, mas não necessariamente sabe o que é o veganismo. Mas também pode ser para as pessoas que já têm uma certa ideia do que é o veganismo, mas não sabem como começar a ser veganos. Como aplicar, né? Como aplicar. Ou tem curiosidade, mas tem preconceitos, por exemplo. Então, como é que esse livro funciona? Ele tem 2 partes. Uma parte teórica, em que a Luísa vai explicar exatamente o que é o veganismo, quais são os preconceitos ao redor do veganismo. Tem gente, por exemplo, que ainda acha que veganismo é só alimentação, quando na verdade é um modo de viver que está também ligado a, por exemplo, produtos de limpeza, está ligado também a... Afinal, tudo que é consumo, né? Tudo que é consumo que possa ter alguma espécie de crueldade ou exploração animal. Mas também ela explica que o veganismo é um ativismo político. Ele não é só, sei lá, um estilo de vida fitness ou alguma coisa do tipo. Não é uma dieta restritiva, por exemplo. É um movimento político que preza, dentro dessa noção maior de sustentabilidade, dentro de noções maiores de questões sociais, entender e lutar por um mundo de, sei lá, com mais ética animal, que preserve os outros animais, que entende que o ser humano não é mais especial do que as outras formas de vida no planeta. Na segunda parte, o que a Luísa vai explicar? Bom, ok, agora que você já sabe mais ou menos o que é o veganismo, vamos aplicar a partir de hoje na sua vida de uma forma que seja, como a gente falou, barata, acessível e prática, né? E aí entram as receitas, a lista de mercados e outros detalhes muito bacanas. Tem receitinha aqui, é super explicadinho, né? Isso. Passo a passo com fotos. Inclusive, essas receitas são inéditas, então elas nunca foram feitas ainda no canal da Luísa, pelo menos não dessa maneira. E as fotos são maravilhosas, que é da Laura Dicker, que é do Veg com Carinho, que é uma maravilhosa fotógrafa e influência também de veganismo. Claro, a gente falou um pouquinho de dentro do livro e não tem como não falar dessa capa, que é super colorida, chama super atenção. Como foi criar? Veio da autora? Veio da gente? Nossa, inclusive estou a caráter, eu vim na paleta de cor da capa. Então, essa capa foi uma coisa muito curiosa. Aqui na Planeta, toda vez que a gente faz briefing de capa, a gente sempre faz com a ajuda dos nossos autores. Isso significa que a gente sempre vai pedir para eles informações, coisas que eles gostam, não gostam, cores. Até falo para eles, né? Pode falar tudo que vocês não gostam. Não gosto da cor verde. Tá bom, não vai ter verde, né? Só que a partir daí, a gente passa isso para nossa equipe de produção, que tem a galera de arte, nesse caso foi o Fábio, e aí ele vai lá, vai escolher um capista que tem a ver com a capa e brifar. Essa capa teve uma história interessante, porque a ideia original
era a gente fazer uma capa que seria uma foto da Luísa, que a gente ia tirar profissionalmente, e colocar ilustrações ao redor, meio que parecida com outras capas do mercado, que são muito comuns com gastronomia, geralmente colocar a foto da pessoa. E muitas pessoas conhecem já a Luísa, né? Então a gente achava que faria sentido para esse mercado. Só que aí a gente precisava antecipar as ilustrações para acertar o traço, ver se combinava. Só encaixar a fotinho depois, né? Só encaixar a fotinho. Assim, pelo menos ter... Na verdade, não encaixar, mas pelo menos saber se a gente tinha acertado na identidade visual. Porque o canal da Luísa já tem uma identidade visual muito clara, que é essa identidade psicodélica, ela tem um mascote, que é mó legal. Só que por conta da Luísa ter ficado doente no meio do caminho, a gente teve que postergar a fotografia. E aí o Fábio pediu pro estúdio antecipar algum estudo de ilustração. E eles mandaram essa capa. A gente olhou a capa e a gente falou, não, tem que ser essa capa. Tá pronto. Essa capa é maravilhosa. E aí eu falei assim, meu Deus, agora eu vou ter que falar com a Luísa, que a gente mudou completamente de ideia do combinado. A minha sorte é que a Luísa é uma das pessoas mais simpáticas, uma das autoras, e gente, não é mentira, tá? Tô falando isso porque é verdade. É uma das autoras mais parceiras e colaborativas. Eu expliquei pra ela a confusão que aconteceu, que além de tudo, o Cassiano, que é o meu chefe, que já foi até entrevistado no Papo de Editor, ele se apaixonou pela capa e falou, Clarissa, tem que ser essa capa. Aí eu conversei com a Luísa, ela falou, Clá, olha, essa capa é a minha cara, faz sentido, tudo bem, vamos com ela. E aí deu super certo e eu acho que deve ser uma das capas mais bonitas que a gente fez esse ano. E é bom porque serve pra quem é fã da Luísa e pra quem não conhece, né? Ele vai chamar a atenção do mesmo jeito. Com certeza. Não, é uma capa que se destaca, né? Porque quando a gente faz um trabalho editorial, é super importante que a capa passe algo do livro, né? E a gente tinha uma preocupação muito forte de não parecer um livro de gastronomia. Porque se parecesse, sei lá, um livro só de receitas, seria muito pouco pro que o livro é. Não que livros de receitas sejam pouca coisa, mas existia uma preocupação de confundir no mercado com gastronomia, quando na verdade é um manual introdutório também. Tem muitas outras coisas, tem toda a parte teórica que tem você falou, toda a né? parte teórica, tem a parte do ativismo. Tem, por exemplo, no final do livro a gente dá até, junto com a lista de mercado, a gente dá uma lista de, por exemplo, seguidores, informações onde você pode buscar sobre veganismo. Então, assim, a gente teve essa preocupação e acho que essa capa faz exatamente isso. Ela tá passando tudo, né? Tá passando tudo isso. Então a gente gosta muito dela. Minha favorita do ano, com certeza. Tem alguma coisa engraçada, alguma coisa, curiosidade pra contar sobre o livro? Sobre o processo de edição? Putz, gente, coisa engraçada, acho que só a história da capa que eu contei, né? Mas algumas coisas que eu acho que são legais desse livro pra vocês saberem. Tipo, a escrita é muito gostosa. A Lu, ela escreveu como se ela estivesse falando com o leitor. Facilita A muito, ideia do... Nossa, faz toda a diferença. A ideia do livro é que pra qualquer pessoa que se interesse pelo veganismo, ela sirva como uma espécie de melhor amiga vegana que te pega pela mão e vai te levando, te conduzindo pro veganismo. Eu acho também que é um tópico muito importante nos dias de hoje, então até quem, por exemplo, não queira ser vegano necessariamente, mas hoje em dia precisa entender o que é sustentabilidade, precisa entender ética animal e precisa pelo menos minimamente conhecer um tópico tão importante para ter opiniões mais embasadas, né? Eu também gostaria de reforçar que as fotos da Laura estão maravilhosas, a Laura foi super parceira. A Luísa, inclusive, ela fez todas as receitas, né? E aí a Laura foi lá e fotografou com ela, então são todas as receitas dela. E é isso, e assim, reforçar por último que, gente, é um modo de viver barato, sustentável e saudável. Então leiam Veganismo Descomplicado, conheçam esse movimento social, se aproximem de ética animal e, sobretudo, conheçam o trabalho da Luísa, que é maravilhoso. Até porque a informação nunca é demais, né? Então mesmo que você não tenha interesse de virar vegano, se é um movimento tão grande que não para de crescer, talvez seja interessante você ficar por dentro e descobrir mais um pouco sobre ele. Na pior das hipóteses, você vai aprender receitas maravilhosas e comer muito bem. E saudáveis, maravilhosos. E saudáveis. É isso, gente. Esse foi mais um Papo de Editor. Muito obrigada, Clarissa, pela participação. Eu que agradeço. Até o próximo. Quero que te dê aquela pausinha marota. Sentiu uma pausinha? Essa é a pausinha. Claro, a gente falou um pouquinho então de dentro do livro e não tem como não falar. Era? Bom, Clá, então essa é a nossa última pergunta clássica, que é... Que foi, Clarissa, que você tá rindo? Essa pergunta é clara, eu me senti na MTV. Desculpa, pode falar.